como organizadores da quinta edição do Seminário Urbanismo e Urbanistas no Brasil, o quinto SUB, temos a satisfação de anunciar que nosso SUB voltou para a pauta. O quinto SUB acontece em outubro e se propõe a reunir quem desenvolve pesquisas sobre cidade em perspectiva histórica, trazendo ao centro dos debates um tema controverso e disperso entre os estudos urbanos, nacionalismos e urbanismos. Nele abrimos espaços para diferentes abordagens dessa temática, incentivando reflexões sobre as representações, sobre as relações de escalas pensadas a partir de fronteiras, sobre as diferentes reflexões e abordagens históricas dos nacionalismos e sobre suas interpretações historiográficas. Colocando então o SUB em pauta, resta nos explicar talvez o que é o SUB em pauta. Bem, o SUB em pauta foi pensado como uma série de entrevistas com personalidades das nossas áreas, de maneira que pudéssemos explorar contribuições de cada um dos nossos 4 eixos temáticos. E dessa maneira provocar debates e problematizá-los, pois temos várias indagações e reflexões que julgamos que os pesquisadores e pesquisadoras que convidamos são referenciais para que consigamos elaborar. Bem, no SUB em pauta de hoje, nós recebemos com muita satisfação a professora Cristina Mertens, ou Cristina Peixoto Mertens, como também no Brasil ela é conhecida, que é docente no College of Arts and Science da University of Massachusetts, Dartmouth, e autora, entre muitos outros trabalhos, de um livro que para nós é fundamental, chamado Urban Space and National Identity in Early 20th Century, São Paulo, Brasil, Crafting Modernity, que foi lançado em 2010 pela editora Palgrave-Palmolive. Com ela, nós colocamos então em pauta o eixo número 1 do nosso SUB, chamado Dimensões do Político no Discurso sobre a Cidade. Então, bom, nesse eixo, a palavra-chave é o político, pensado a partir de diferentes dimensões e expressas por meio de espaços, materialidades, representações e manifestações no urbano, reivindicações e negociações no fazer da cidade ou do fazer à cidade. Então, para começar nossa conversa, professora, a gente gostaria de te ouvir um pouco sobre a sua própria trajetória de formação e de pesquisa. Primeiro, eu gostaria de agradecer Josiane, Fernando e todos vocês, Leonardo, Mara, por este convite. E colocar a minha trajetória profissional é falar de interdisciplinaridade e também atingir o objetivo que vocês estão enfocando nessa parte, né, do seminário, da conferência. Pensar que eu estudei arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, de 1978 até 83. E foi um momento de descoberta, e enquanto a minha tese, o meu trabalho de graduação interdisciplinar, foi um trabalho que resultou dessa experiência, desses 6 anos de trabalho de graduação mesmo, porque era um momento de abertura política no Brasil. 78, o ano que eu entrei, foi o início da abertura. E eu participei do Grêmio da FAO de trazer os nossos arquitetos exilados de volta para dar aula. Então, foi uma experiência maravilhosa poder visitar o Artigas lá na General Jardim, poder ir ver o Paulinho, né, o Paulo Mendes da Rocha, Maître Jean, trazer todo esse pessoal de volta. Isso começou a abrir um mundo que eu não conhecia, porque, de repente, além de você estar aprendendo aquilo que você queria tanto, que era arquitetura, no meu caso, quer dizer, sempre gostei muito de história também, e o desenho, física, a formação do arquiteto é uma formação interdisciplinar. E ver as pessoas voltarem a viver esse momento político brasileiro tão denso e importante. As fotos, quando a gente estava apresentando o trabalho durante a graduação, estava escrito pelas liberdades democráticas, pela volta dos nossos exilados, quer dizer, mesmo o pano de fundo do cotidiano da gente era político, era permeado por decisões, por posições, que exigia muito de adolescentes,
Eu participei desse período com muita força, e eu tive a oportunidade de conseguir algumas bolsas de iniciação científica, e trabalhei com o ABC da FAO, que foi Araci Amaral, trabalhei com o Benedito Lima de Toledo e o Carlos Lemos, a gente falava o ABC, né? E com todos eles eu tive uma experiência muito rica, além de que em 79, eu ainda estava passando para o 2º ano da FAO, eu comecei a estagiar no CONDEFAT. Foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito. O Carlos Lemos também era diretor do CONDEFAT na época, o Piano. Era um grupo que tratava os seus estagiários de uma forma muito educacional, com muito critical thinking, e vocês me perdoem se eu coloco esse inglês no meio, mas é que eu não consigo pensar imediatamente na palavra em português. Mas foi uma formação, foram anos muito importantes. E daí, quando eu acabei a FAO, por questões pessoais, eu mudei para Campinas e eu resolvi fazer o mestrado em antropologia. E tem uma longa história para isso. Eu estava em dúvida entre história e antropologia, e na minha cabeça eu tinha certeza que eu estava prestando história, mas quando veio o resultado, eles falaram, você pegou sua primeira opção, ciências sociais. Eu falei, ok, tanto faz. Mas por quê? E comecei ciências sociais e fui convidada para fazer o mestrado em antropologia quando Roberto Cardoso de Oliveira veio instituir o programa de doutorado na Unicamp, outro momento histórico e político, porque foi a época daquelas eleições para prefeito, não é? E Roberto Cardoso de Oliveira era cunhado do Fernando Henrique Cardoso, tive chance de conhecer o Fernando Henrique, quando ele estava prestando para ser prefeito de São Paulo, aquela loucura de Jânio, e Jânio acaba ganhando. Você aprende tanto, né? Sem perceber. E nesse momento, fazendo antropologia na Unicamp, Roberto Cardoso de Oliveira falou assim, por que você não começa a ver a sua profissão como a sua tribo? Como uma pessoa maravilhosa. E eu falei assim, estudar arquitetura, o que é arquitetura? Quem começar a olhar os agentes da arquitetura, os arquitetos, o ambiente da arquitetura como tribo, como um trabalho de antropologia hermenêutica, que era o que ele defendia muito no momento. É um pouco mais complexo que isso, mas como orientanda dele, eu não resisti, e a minha tese de mestrado foi estudar os arquitetos, tentar entender a formação da gente, quer dizer, quem é o arquiteto? A escola de arquitetura, quando foi criada, quer dizer, a gente sabia isso tudo, mas não existia ainda uma história narrada durante a década de 80. Foi o começo disso tudo. Quer dizer, a engenharia, a poli, e daí nessa época eu ainda consegui entrevistar muita gente, meus próprios professores, e entender que era uma história em construção. Eu sou da turma que se formou em 1983, a minha turma de 1978 na FAO foi a primeira que era 50-50 conversando com a Hermínia Maricato, a gente tinha um grupo de mulheres professoras que era ainda proporcionalmente muito menor do que o de professores homens, e essa questão de gênero já era bem o comecinho de voltar começar a pensar essas coisas no Brasil. Uma coisa que a gente sempre justificava não ser pensada, porque primeiro a gente queria as liberdades democráticas, a gente queria sair da ditadura, e depois pensar numa igualdade, o que hoje é abobrinha, né? Outra expressão do período. Deveria sempre ser pensado e respeitado. Mas, e também aquela pergunta, né? Nós tivemos em 1982, eu lembro que Lina Bobardi veio fazer uma palestra para nós e ninguém sabia quem era ela. Ela que construiu o MASP. Foi ela que construiu o MASP? Ela. E por que ela não dá aula aqui? Por que nunca veio antes? Essas perguntas começam a entrar porque ninguém fazia. E, em 92, por motivos pessoais, de novo, eu mudei para Campina por motivos pessoais e mudei para os Estados Unidos por motivos pessoais. Pessoais eu digo porque eu sou mulher e o meu marido decidiu fazer outra coisa. E quando é o homem que decide fazer outra coisa, é a mulher que muda. Raramente o contrário. Durante o meu tempo. Hoje em dia, eu acho que isso está mudando. Mas, de qualquer forma, eu casei com um americano, então vim morar nos Estados Unidos. Em 91, eu vim parar em Miami. E eu lembro, o que eu vou fazer em Miami, meu Deus? Daí eu perguntei para os meus amigos arquitetos,
Eles não sabiam o que me dizer. Conversei com meus professores, o Roberto Cardoso não conhecia ninguém em Miami para me indicar. Eu sei que eu cheguei na Universidade de Miami, descobri que não existia mestrado nem doutorado em arquitetura, hoje existe, ok? Mas em 1991 não existia. E também na antropologia não tinha. E como eu já tinha um mestrado, eu descobri que existia um brasilianista no departamento de História, e fui conversar com ele, Robert Levine. Ele ficou muito interessado no meu trabalho e me ofereceu a possibilidade de fazer o doutorado em História. E disse para mim que eu falei, mas eu gosto de trabalhar com Urban Space Architecture, com espaço urbano, arquitetura. Ele falou, não tem problema, você pode escrever história disso, como você estava fazendo com o Roberto Cardoso de Oliveira. Então, é o segundo Roberto, esse é o americano, e eu comecei a trabalhar com ele e resolvi, na época, isso é 1991, e defendi o PhD em História em 2000, na Universidade de Miami. E por motivos pessoais, continuei em Miami. Motivos pessoais eu quero mudar, mas a família não vai, né? Então eu fico. E até 2004 eu fiquei em Miami dando aula na Universidade de Miami. Eu dei aula na Universidade de Miami como professora adjunta, dei aula na Florida International University e dei aula no Miami-Dade College. E aprendi muito sobre segregação urbana. Miami é uma cidade de sprawl, a gente que é arquiteto não consegue resistir, mas isso traduz na vida da gente, porque University of Miami é onde a nata, as pessoas de alto poder aquisitivo estudam, porque é uma universidade cara. Então, você dá aula para os filhos dos ditadores da América Latina, você dá aula para os grandes empreendedores da América Latina. Na época, eu lembro o dono da Starup, o dono da não sei o quê, o dono da não sei o quê. Eu estava dando aula para os filhos deles, né? E você encontra de ditadores também, da Nicarágua, dei aula para a sobrinha do ditador da Nicarágua, e é muito interessante você trabalhar com esse universo, muito interessante. E na FIU eu dava aula para os descendentes das diferentes ondas de imigração cubana. Quando você vai dar aula na Florida International University, você ouve mais espanhol do que inglês. Todo mundo fala espanhol. Isso é a América Latina inteira, incluindo mais brasileiros, na FIU. E depois eu dei aula no Miami-Dade, que na época era Community College, e ficava na parte norte de Miami, que era completamente African American. Então, era uma população negra, uma população de baixa renda, e eu dava aula de história dos Estados Unidos para eles. Eu falava para mim, isso merece um trabalho antropológico, uma brasileira com sotaque horroroso. Eu tinha um sotaque, eu continuo tendo, mas eu gosto. Quer dizer, não adianta. Eu tenho sotaque, mas eu não ligo. Acho que se eu ligasse, eu não teria tanto. Mas, eu aqui dando aula para eles de história americana, de US History. E foi um momento muito importante também na minha vida, já com 3 filhas. E, no fim, acabei aceitando essa posição em 2004 na University of Massachusetts, em Dartmouth, onde eu estou agora. E aqui também foi outro movimento político, para vocês terem uma ideia, eu estava em Miami em 2000 e votei no Al Gore. Quer dizer, foi um momento que mudou a história dos Estados Unidos, quando o Bush Jr. lá, conseguiu ser presidente dos Estados Unidos, e daí vem 2001, e a reação, e a guerra no Iraque. Quer dizer, tudo isso pesa na história de vida da gente também. E, finalmente, aqui, eu adorei mudar para Massachusetts, porque é um estado azul, de democratas, enquanto que a Flórida é um estado republicano, vermelho, e aonde você pensa 2 vezes antes de dizer o seu posicionamento político. E aqui em Massachusetts, eu entrei no History Department, departamento de História, e 2 anos depois, eu também comecei a fazer parte do departamento de Women, de Mulheres e Estudos de Gênero, que é um dos mais antigos dos Estados Unidos.
Aqui também na UMass Dartmouth, existem só 2 departamentos de português nos Estados Unidos, um na Califórnia e um aqui. Por quê? Porque existe uma grande imigração portuguesa nessa região. Finalmente, eu não entro mais nas padarias e ouço espanhol, como acontecia em Miami. Aqui eu entro nas padarias e ouço português de Portugal. Né? O que tem de português e seus descendentes nessa região é incrível. E aqui tem muito brasileiro também. E eu comecei a estudar também a imigração brasileira para cá, porque eu fiquei muito impressionada com as habitações de baixa renda que se tornaram os locais preferidos da imigração ilegal, uma palavra horrorosa, porque como que imigração pode ser ilegal, não é? Eles não estão fazendo nada, eles estão só viajando, indo para outro lugar, que também é... E eu comecei a escrever sobre a imigração brasileira nos Estados Unidos e o papel das mulheres, isso em 2004. Quer dizer, a interdisciplinaridade percorre todo o meu trabalho. Cristina, seguindo, vou te provocar um pouquinho mais na temática do nosso eixo. A partir das suas pesquisas e estudos, e considerando aspectos materiais, negociações, como, por exemplo, entre a vida profissional, acadêmica e a vida pública, e também as representações na vida urbana, que papel teria a dimensão do político? E como seria possível pensar esse papel e problematizá-lo? Muito boa questão. Uma coisa que eu tinha sempre, por exemplo, quando eu trabalhei na CDHU, não é verdade? Quando eu trabalhei na CDHU, eu primeiro trabalhei com aluguel social, o que foi uma maravilha, porque eu tive esse estágio, morei alguns meses na França, voltei, e depois eu falei assim, não, agora eu quero trabalhar com a população, eu quero ver gente, não quero mais ficar escrevendo aqui no escritório. Então, eu fui para a equipe de projeto. E dentro da equipe de projeto, a gente fazia o planejamento, fazia o projeto das habitações que eram para ser construídas. Daí eu tive aquele grande baque. Chegava o Moisés, que era na CDHU, o nosso chefe, e falava assim, Cristina, você tem que construir esse conjunto com 520 unidades. E eram, hello, 520? Então você vai botar a gente no barranco para com a primeira chuva chegar e jogar essa pessoa fora, ou você vai fazer menor? O político é totalmente lá. Por quê? Porque quando eu estava fazendo o projeto, vinha o prefeito da cidade. Chegava o prefeito da cidade, era PMDB na época, era o governo Quercia, quando eu trabalhei no CDHU, não sei nem se vocês sabem quem é, se não sabe, tudo bem. Não, agora eu estou sendo ruim. Mas era o governo desse senhor, e eu lembro que ele tinha muitos... como que eu vou falar? Muitos planos com esses prefeitos, né? Era assim que ele era eleito. Então, o prefeito chega lá, eu quero 550, tem que fazer 550. E uma vez eu briguei, eu falei assim, não dá, não consigo fazer mais de 520. O Moisés falou, você não consegue, Cristina? Eu vou botar outro, então, no teu lugar. Não é uma questão de que não pode, que não dá. Se eu não faço, ele põe outro, e vai ser construído. Então, eu falei, não, então eu fico. Eu fico e vou ver o que eu posso fazer, porque eu sabia que eu, pelo menos, ia ter escrúpulo. Daí, mesmo no meu estudo, no meu livro, eu mostro que não é uma questão de esquerda... É uma questão de esquerda e direita na hora de você se posicionar nessa rede de contatos, tá? Então, por exemplo, se você tem nesses diferentes momentos que eu vi, se você tinha um governo, vamos supor, mais para a esquerda, se bem que falar em esquerda no Brasil é complicado, mas, por exemplo, se você pensa no governo do Prado, não é? Eles eram democratas, era mais Partido Democrata. O que é o Partido Democrata, né? O que foi criado em 24. Mas não são do Partido Republicano, não é? Então, e esse posicionamento republicano e democrata vai estipular quem vai estar trabalhando em quê. E como que essas pessoas vão ser contratadas. Então, por exemplo, mesmo quando eles... o escritório do Arnaldo Dumont Vilares queria construir o Pacaembu, conseguiram, depois de muita negociação, e daí eles colocavam os arquitetos que trabalham nas diferentes empreitadas ligadas ao Pacaembu, que não é só o Pacaembu, é também as ruas que você constrói em volta, é também a Cia City, que constrói as casas em volta, todos eles estão ligados nesse projeto.
E daí, como as coisas vão acontecendo, não, no início pode parecer político, mas as negociações permeiam todos os partidos. Cristina, aproveitando um pouco esse gancho, eu acho que tem uma dimensão dentro do seu livro, em específico, que é fundamental para a gente compreender para quem a gente endereça as pesquisas, né? O fato de você ser uma brasileira que está fazendo uma pesquisa nos Estados Unidos, no departamento de história, com background em antropologia e uma formação inicial em arquitetura, te coloca a possibilidade de dominar vários vocabulários, né? Mas, ao mesmo tempo, ter que endereçar uma pesquisa para um público leitor. E o teu livro foi publicado, ainda esperamos vê-lo em português, em inglês. Essa complexidade desse jogo político do Brasil, nesse período varguista, inclusive com várias fases, como é a estratégia de contar a história de uma heterogeneidade numa língua que não é a sua língua nativa, por uma cidade onde você não está sediada, e para um público que precisa entender o que o ambiente urbano é capaz de fornecer? Se você puder explorar um pouco isso, né, as dificuldades da produção do conhecimento num campo que é interdisciplinar, que é o dos estudos urbanos, e tendo essa trajetória toda, essa teia, eu acho que seria bem interessante também para nós aqui continuarmos um pouco a nossa conversa, por favor. Bom, eu escrevi a minha tese vindo muito para o Brasil, né? Eu vinha e passava 3 meses durante o verão e tive a chance de ir nos arquivos da CEACIT, tive a chance de conversar com meus professores que deram uma força, mas quando eu voltava e escrevia, sim, existe escrevendo em outra língua também. Eu lembro quando eu falei para o Carlos Lemos que eu ia escrever isso, ele nem lembrava do Gold for the Benefit of São Paulo, como é que chama? O edifício Ouro para o bem de São Paulo. Ouro para o bem de São Paulo, ele nem lembrava que esse edifício ainda estava lá, entendeu? Era tão interessante. Eu fui a primeira pessoa a escrever sobre ele em 1999, que saiu no Brazil Reader. E também foi uma das primeiras vezes em que espaço urbano começou a entrar como um tema que historiadores começaram a explorar mais aqui nos Estados Unidos. Mesmo aqui, a gente também estava tentando encontrar o nosso lugar. E eu comecei a fazer parte de 2 grupos, e aí que entra a transnacionalidade. Eu descobri que na França tinha o Pierre-Yves Saunier, que trabalhava com a história dos escritórios, das firmas que trabalham para o Estado. E ele fazia parte de um grupo na Europa, que era o primeiro, incluindo a Inglaterra, França e outros países, Bélgica, Holanda, eles se reuniram e começaram a escrever sobre as companhias de desenvolvimento urbano que apoiavam as políticas urbanas do início do século XIX. E daí eles continuaram, porque um dos meus sonhos era descobrir o arquivo da CEACIT na Inglaterra. Troca imensa de profissionais europeus e americanos no Brasil, e em outros países da América Latina. A gente vê isso com o Bouvard, né, que no início do século e passagem de século, essa coisa toda, existia esse trânsito, ele era todo feito através de contatos particulares, não eram do governo. Eles vinham pelos grandes empreendedores, geralmente. E a CEACIT, eu tinha o nome das pessoas que trabalhavam na CEACIT, que daí vinham para o Brasil e que depois iam para países da Ásia, que eu acredito não foi levantado da forma que deveria ainda, e que poderia trazer luz de como essas negociações ocorriam. E, por exemplo, o fato de eu estar nos Estados Unidos escrevendo sobre isso é meio parecido com esse circuito, porque é um circuito internacional. Por exemplo, nós tivemos tantos profissionais do urbano, profissionais urbanos brasileiros que vieram estudar aqui nos Estados Unidos e voltaram para o Brasil e foram dar aula no Mackenzie ou foram trabalhar no Departamento de Obras Públicas e que a gente não conhece a história total. Por exemplo, eu sei muito pouco até da Bolsa do Artigas. O Artigas veio para os Estados Unidos também. Não sei se agora já existe, mas eu não sabia na época.
Eu comecei a aprender tudo isso lá. Então, quer dizer, essas pessoas viajam e fazem contatos, e esses contatos rendem e voltam e vai. É uma coisa que não para, nunca. E cada vez que movimenta, se transforma em outra coisa. E essa ideia de nacionalidade é muito interessante, porque cada momento, por exemplo, na época, eu posso dar um exemplo, na década de 30, com o meu próprio livro. Quando, ainda no governo Prado, nós tivemos a feira, né, lá na França, em 37, como é que fala? Não é feira, é feira internacional? É assim que fala? Porque está vindo em inglês, tá vindo... Foi em 37. E nessa época de Cavalcante, ele foi, como empregado, ele foi para a França. Mas depois não pôde voltar, porque em novembro teve o golpe. Daí como é que fica? É como a gente fala agora, né? Quer dizer, você é ucraniano, você está viajando, como está viajando para a França, começa a guerra, você não volta, né? Então você tem o de Cavalcante que, por exemplo, não volta para o Brasil porque ele pertenceu ao Partido Comunista e a mulher dele também. E a história da mulher dele é uma coisa que ninguém tem. Não se fala dessa mulher maravilhosa. Quer dizer, as mulheres somem na história, e muitos homens também, por causa da posição política que eles têm. Então, quer dizer, fica totalmente esquisito. Esse pessoal em trânsito em 37, o que aconteceu com eles? Quem voltou? O Sérgio Milliet voltou. E na época ele não era tão conhecido. Ficou depois. Então você vê o nome, você acha que a pessoa é conhecida, mas vai ver o que estava fazendo na década de 30. A mesma coisa, por exemplo, Mário de Andrade não era nada, o Oswald que era o nome. Depois ficou o contrário, né? Depois o Mário ficou conhecido e o Oswald ficou aquele... Quer dizer, é muito interessante como essa coisa desenvolve. Eu trabalho muito com isso, porque por causa das mulheres. Todas as mulheres que eu estudo só tiveram reconhecimento agora. Tarsila, existe... Pobre Tarsila, não é? As pessoas não... Quando Araci Amaral escreveu sobre ela na década de 70, quer dizer, ela já estava idosa e com problemas e coisa e tal, ela não tinha esse reconhecimento que hoje tem. Lina Bobage também não. E assim vai. Quer dizer, mas é muito interessante como as gerações, como a Carolina Maria de Jesus, que eu escrevi na década de 90, é uma coisa que eu estou vendo acontecer em frente aos meus próprios olhos. Quando eu escrevi sobre quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 91 e o Bob Levine falou, você conhece Carolina Maria de Jesus? Eu falei, não, quem é? Eu não sabia mesmo, eu nunca tinha lido Carolina Maria de Jesus na minha vida em 1991. Daí ele me deu o livro, Child of the Dark, me deu em inglês, Quarto de Despejo em português, que é muito interessante porque você pensa em arquitetura, o que é um quarto de despejo, né? Você vê como a nossa planta, como o nosso, não só o urbano, mas também o pessoal, como a sua casa reflete a política, a sua história. Muito bom, muito bom. Eu queria agora tentar colocar um pouco o olhar para o próprio sub, o tema que a gente definiu para ele, né? A gente pensou fazer essas provocações mesmo, nacionalismos e urbanismos. Então, a ideia é colocar em questão, que eu acho que vários das suas observações aqui já colocam, mas eu queria pensar especificamente na validade desse recorte, na importância desse recorte nacional para estudar urbanismo, ou para estudar a vida urbana. Eu acho que muitos dos temas que você trabalhou, eles acabam apontando para diferentes dimensões da vida urbana. Não sei se o tempo inteiro urbanismo, mas outros aspectos. Então, recorte nacional é válido para isso? Acho que Não, a nacionalidade é muito importante, porque é uma das categorias de identidade. A gente cresce num país, a gente aprende, quando você... As questões de identidade sempre fizeram parte do meu trabalho. E daí, nação, raça, economia. Eu gosto muito do Bourdieu. Né, os capitais, as formas de capitais. Eu acho que ele pegou muito isso, e essa coisa da nacionalidade é um capital. É mais um, tá? É um capital simbólico, é um capital cultural, tá ali, permeia, não é? E a gente precisa de todas essas categorias para entender, seja lá o que for, principalmente qualquer recorte do urbano,
qualquer recorte da vida dessas pessoas a que a gente se dedica a compreender, a estudar o trabalho. Conseguir fazer um trabalho válido, seja de antropologia, seja de história, você precisa dessa tradução. Daí entra o Geertz também. Não é aquela coisa da antropologia, da alteridade, de que você sempre tem um intérprete, que você tem dois discursos, e você trabalha na negociação dessas histórias. Né? Eu acho que o Roberto Cardoso de Oliveira foi uma influência muito grande na minha vida, porque eu sempre volto para esse discurso hermenêutico, né? da importância, mas também estou pensando aqui em Gadamer, pensando em como que você consegue entender outros discursos, outras histórias, outras nacionalidades. Você sempre vem com a sua, com o seu horizonte. Corre naquela fusão de horizontes, eles vêm com os deles, é sempre uma negociação. E nessa negociação você tem que mostrar as cartas, então são as diversas formas de identidade, tem que estar abertas, você tem que ser capaz de ver para poder fazer esse balanceamento, que está sempre em trânsito também, não é? E ainda que a gente esteja estudando urbanismo, que, enfim, ele ultrapassa fronteiras, você acha que é válido o recorte nacional? Eu acho que sempre é importante. Você tem que atender se estamos falando a nacionalidade, eu vejo é como essa categoria que a gente divide, né? O share, como é que fala? Share é dividir, não é? O Fernando estava falando, eu faço meio confusão, mas compartilha o que nós todos compartilhamos, que cria compreensão, né? Para negociações, para avanços e compreensão. E é positivo. Eu acho que eu vejo a nacionalidade como uma coisa positiva. Eu comecei a entender mais o Brasil estando fora do Brasil, eu acho. E da mesma forma, eu me sinto latino-americana. E tem muito brasileiro que fala, eu não sou latino-americano. Quer dizer, eu não sou latino, eu sou brasileiro. Eu falei assim, nós todos somos consequência de colonização, seja portuguesa ou espanhola, que é muito parecida. E é muito importante. Eu me sinto latina, sim. Hoje em dia, eu consigo... eu acho que nós deveríamos ter uma ligação muito mais intensa com os países de língua espanhola. Eu acho que a América Latina devia ser mais unida. Eu acho que nacionalidade é muito importante para entender e para negociar. É entender história, é entender de onde que vem todas essas ligações e esses intercâmbios. E eu acho que a história urbana da gente ainda precisa ser escrita de uma forma muito melhor. Cristina, pensando num recorte de gênero, e aí também mudando um pouquinho o script aqui, aqui no Brasil a gente percebe que tem muito fascínio pela questão da mulher estrangeira. Como que os estudos de gênero nos Estados Unidos percebem a questão das mulheres estrangeiras? Tem esse fascínio, tem essa curiosidade? Quando você fala mulheres estrangeiras, você fala europeia branca? Exato. Porque as nossas amigas colombianas, peruanas, cholas também são estrangeiras, então, né? Mas eu acho que aqui nós temos uma história de Women and Gender Studies que é muito mais estruturada. Porque as mulheres aqui vêm lutando de uma forma que vem sido historiada desde o século XIX, não é? Quer dizer, existem várias fases de feminismo, e cada fase de feminismo tem a sua história e tem a sua crítica, tá? Então, tem a época da herança das sufragetes, depois tem, even antes, tem a Niagara Falls Group, e daí depois tem a fase das sufragetes de votos, né, da luta pelo voto até conseguir o voto em 1920, depois você tem as feministas em 60, e você tem agora, em estudos de gênero, e feminismo não é mais uma palavra ruim, que era quando eu estive aqui. Foi uma mudança que eu vi acontecer. E é uma luta constante. É uma luta constante, com às vezes 3 passos para frente e 5 para trás.
Veja agora Roe and Wade, né? O problema que a gente está tendo aqui com as leis ligadas a aborto e todas essas coisas. Mas o feminismo aqui, ele tem toda uma história que nós não encontramos paralelo no Brasil. Nós encontramos, eu digo história, porque existem americanas que foram trabalhar no Brasil, US citizens que foram trabalhar no Brasil na década de 60, né? Existia o pessoal que fugiu da guerra, muita Bauhaus, nós tivemos profissionais, mulheres da Bauhaus que vieram para o Brasil, foram trabalhar em outras coisas. Existe um intercâmbio incrível de mulheres vindo para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E agora, é muito interessante estudar esses fluxos, essas migrações forçadas também, e o que elas trouxeram para os diferentes países envolvidos. Quer dizer, nacionalidade é sempre importante, e a forma como a gente lê essas narrativas, é histórico, envolve gênero, precisa ser resgatado. Eu tenho medo dessa coisa de símbolo, ninguém é símbolo, todo mundo é gente, e tem muita história para ensinar e contar, sabe? Cristina, aproveitando, né, e talvez encaminhando aí as nossas perguntas finais, existe uma que fica pairando, que faz um pouco a ponte. Quais são os temas que poderiam vir como pauta nos próximos anos, que você tem percebido que tem recebido dedicação, né, de interesse? E eu vou fazer uma pergunta, então, a partir desse tema geral, em duas fases. O que você percebe que o Brasil tem dado importância para estudar agora, né, dentro dessa nossa área, em que a política urbana, de certa maneira, e os estudos históricos possibilitam, e o que os brasilianistas, e a gente sabe até da formação de um grupo dos paulistanistas agora, percebe como agenda para esse momento de investigação e que você acha que vai frutificar. O que interessa para o pesquisador dos estudos urbanos no Brasil, interessa ao mesmo tempo para os que estão aí nos Estados Unidos? Essa pauta que está sendo construída, ela tem relação ou a gente está caminhando para conteúdos que são um pouco diversos? Queria que você contasse um pouco. Você está nos dois grupos, né, ultimamente. Às vezes eu acho que eu não estou em nenhum, mas, Fernando, muito boa pergunta, é muito interessante, e eu lembro que muitas vezes eu ia para o Brasil fazer meu trabalho, e até eu lembro do Lemos perguntando para mim, eles estão interessados nisso? Eles quem, né? Ou então, nós somos, quer dizer, eles quem? Eu estou interessada, e isso pode crescer, pode frutificar, e eu acho que é meio por aí, eu acho que a gente trabalha junto, os dois lados. Eu acho que os estudos no Brasil estão desenvolvendo de uma forma formidável. Eu fico muito bem impressionada com os trabalhos que eu tenho visto. O brasileiro é muito perspicaz, é muito criativo. Todos os trabalhos, eu vejo os alunos teus que eu conheci, os trabalhos que eles escreveram, todos eles me dão muita... It's very exciting, né? Ver o que está sendo feito, mas é tão interessante porque quando eu chegava aqui e começava a falar na Brasa, ou na LASA, né, que é a Brazilian Studies Association, que é a Latin American Studies Association, eu falava, os brasileiros estão fazendo isso agora? Daí eu vou para o Brasil, eles estão interessados nisso agora? Na verdade, eles quem? Somos nós. Somos nós, não existem eles. Né? Aquela coisa, como quando eu falo para os meus alunos, quando eles estão escrevendo um trabalho, agency, sabe? Muitas vezes eles falam, o governo fez isso, governo ruim. O governo quem? Qual entidade? Que pessoas desse governo fizeram isso? O que você não gosta disso e por quê? Você vem da onde para não gostar disso? De qual grupo de identidade que você pertence você está vindo para não gostar disso? Porque a gente é bem seletivo naquilo que a gente gosta e desgosta, e a gente justifica segundo uma dessas categorias de identidade que a gente está falando. E não necessariamente todos nós, cada um de nós pertence a diferentes grupos nessas diferentes categorias. Nós nunca vai dar coincidência de todos esses grupos. Até a pessoa pode deixar de gostar de mim porque eu falo que eu sou São Paulina. Mesmo que eu fale que eu sou paulista, quer dizer, existem várias identificações que você tem, então você fala 4, a pessoa não gosta de uma, e daí em diante você vai ser categorizado como essa uma por essa pessoa.
Por isso que você tem que saber quem é essa pessoa que está te categorizando disso. Então, da onde que essa pessoa está vindo? Como é que você pode atingir essa pessoa? Porque tudo é negociação e conversa, tudo é diálogo, tudo é abertura. E no momento em que, ao você ler um brasilianista, você não gosta de uma coisa, você não pode fechar a porta para as outras 5 que talvez você goste. Goste. Por que você gosta? Quer dizer, você tem que estar sempre nesse questionamento dessas diferentes categorias. Então, eu acho que o brasilianista, eu vejo, ele também mudou muito daquele brasilianista da época do Bob Levine, da época de um Thomas Skidmore, da época de um Stanley Stein, né? Porque a gente tem muito essa família acadêmica. E, por exemplo, como o meu advisor era o Bob Levine, ele era o meu pai. O meu avô advisor era o Stanley Stein, que estudou Vassouras, no Rio de Janeiro, na década de 50. O Bob Levine, que estudou Pernambuco e não sei mais o que, e Getúlio Vargas na década de 70, depois venho eu na década de 90, e depois os meus alunos. Mas, quer dizer, existe um evolve, uma coisa que... Mas é uma coisa que se negocia, como eu falei. Eu tenho muito essa coisa de ver sempre esse questionamento. Então, por exemplo, se você não gosta desse trabalho, por que você não gosta? Você vai conhecer mais você, às vezes mais você do que o trabalho. Porque o fato de você não gostar de uma linha diz muito sobre você mesmo. A gente que queria agradecer muito, então, todo esse papo, toda essa conversa, que acho que rendeu, além do que a gente já esperava, inclusive, muitas relações e conexões que a gente pensou a partir da sua trajetória. E para finalizar, então, eu gostaria de lembrar que a 5ª edição do Seminário Urbanismo e Urbanistas no Brasil, o 5º SUB, é a primeira organizada por 2 grupos de pesquisa sediados em departamentos de História. O Grupo Cidade, Arquitetura e Preservação em Perspectiva Histórica, o CAP, da Unifesp, e o Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, o CIEC, na Unicamp. Obrigada. E também aqui só para lembrar todo mundo que o SUB vai acontecer de modo híbrido nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2022 e vai ter como sede a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, localizada em Guarulhos. Para mais informações é só acessar as nossas redes sociais.